Oi, pessoal, aqui é a professora Josiane. Vamos comentar agora sobre as giberelinas, né? Elas são conhecidas por serem os hormônios que induzem, né, o processo de germinação, mas existem outros efeitos que elas causam nas plantas também. Nós vamos conhecê-los. Bom, existem mais de 84 tipos de giberelinas que já foram isoladas, né, e identificadas quimicamente, mas a variação entre elas é muito pouca com relação à estrutura e em relação também à sua atividade biológica. Elas são amplamente distribuídas no reino vegetal e a presença dela nas plantas ocorre em diversas partes, como por exemplo nas folhas, no caule, na semente, embriões e também em grãos de pólen. As giberelinas são produzidas em tecidos jovens do sistema caulinar e radicular. Nesses tecidos, ela atua no crescimento, né, por meio do estímulo tanto da divisão quanto da expansão das células. Além disso, elas também são produzidas nas sementes que estão em desenvolvimento, que estão em processo de germinação, conforme nós estudamos, né? Elas têm a função de induzir a síntese das enzimas hidrolíticas, que nós vamos comentar mais à frente novamente. A giberelina mais estudada é o ácido giberélico, né? A sigla é GA3, que também é produzida pelo fungo Giberella fugicuroi. Existe aqui um trabalho que demonstra, né, a ação das giberelinas no desenvolvimento do caule e também no desenvolvimento da raiz. Esse trabalho ele foi realizado por Santos e colaboradores, foi publicado no ano de 2010. E eles estudaram, né, o efeito de doses de ácido giberélico na massa, no desenvolvimento do caule e no desenvolvimento da raiz de maracujazeiro amarelo. Então observem, né, que a giberelina, aqui por exemplo no desenvolvimento do caule, ela teve um efeito significativo, né, até determinada dose, assim como no desenvolvimento radicular, né, demonstrando então aí a atuação, né, da giberelina como um indutor, um estimulante do desenvolvimento desses dois órgãos. O repolho e a cenoura podem ter o florescimento induzido pela exposição a dias longos, ao frio ou a esses dois fatores. E aí estudos têm demonstrado que a aplicação da giberelina causa a formação do escapo floral, ou seja, induz o florescimento. Dessa forma, nessas espécies, a exposição ao frio ou a dias longos se torna desnecessária se a giberelina for aplicada, pois ela substitui a ação, né, desses dois fatores. Bom, nós temos aqui um trabalho que demonstra, né, o efeito das giberelinas no florescimento. Esse trabalho foi realizado com plantas de ciclame. Vocês podem observar aqui na imagem, né, o ciclame ela é uma planta ornamental. Então, foram utilizadas doses, né, de giberelina, conforme vocês podem observar aqui. E eles avaliaram, né, o número de flores por planta ao longo de algumas semanas, né, 5, 6, 7 e 8 semanas. E aí, né, eles observaram que a dose de 60 miligramas na primeira semana provocou maior número de flores, na segunda semana as doses 30, 45 e 60 apresentaram efeito significativo igual, na sétima semana, né, a dose de 60 miligramas proporcionou maior número de flores, né, chegando a 26. E na oitava semana, né, de avaliação, o número de flores ele foi incrementado pela dose 60 miligramas, chegando aqui a 18. Se a gente comparar aí com o tratamento onde não foi utilizada a giberelina, né, a diferença com relação à quantidade de flores ela é gritante, né? Aqui, por exemplo, com 8 semanas,
nós temos aqui um número médio de flores de 6, né? Enquanto que com a utilização da giberelina nós temos 18. Aqui na sétima semana, a gente tem um número médio também de 6, mas com a utilização da giberelina nós temos 26, o número médio de flores, demonstrando então o efeito positivo da indução do florescimento pela aplicação da giberelina. Outro papel das giberelinas está relacionado à determinação do sexo. Essa característica ela é regulada geneticamente, mas ela pode sofrer influência de fatores ambientais, né, como por exemplo o fotoperíodo, né, que é o número de horas de luz, a temperatura e também o estado nutricional da planta. Esses efeitos ambientais eles podem ser mediados pela giberelina, mas claro, né, que essa mediação, né, ela vai depender da espécie. As giberelinas estão também envolvidas na determinação do sexo de flores. Estudos demonstram que ela inibe o desenvolvimento dos estames. Dias curtos e noites frias aumentam em até 100 vezes o nível de giberelina, né? E isso induz a formação de flores femininas. Em eudicotiledôneas, como pepino e espinafre, elas já possuem um efeito oposto, promovem a formação de flores estaminadas, ou seja, flores masculinas. Outro efeito das giberelinas está relacionado à indução do aumento do tamanho e fixação de bagos de uvas. No ano de 2006, TEC e colaboradores publicaram um trabalho, né, que foi realizado nos anos de 99 e no ano de 2000, demonstrando, né, o efeito do ácido giberélico na massa, né, dos cachos de uvas. Então aqui a gente tem a massa dos cachos, a outra figura também demonstra a massa dos cachos. A primeira foi observada no ano de 99 e a segunda no ano de 2000. Então a primeira a gente observa o efeito crescente, né, da utilização da giberelina. Mas aí a gente pode observar que o máximo, né, em gramas, se aproximou ali de 350. No ano de 2000, os valores obtidos, né, eles foram, apesar de não ter sido observado o mesmo comportamento, não houve uma reta, mas a massa obtida ela foi superior, né? Ela chegou aqui a aproximadamente, né, 550 gramas com a utilização da giberelina. O efeito mais comum, né, das giberelinas está relacionado ao processo de germinação das sementes. As giberelinas elas são sintetizadas pelo embrião e elas são liberadas, né, no endosperma. Lá no endosperma elas vão se difundir para a camada de aleurona e elas induzem essa camada de aleurona a produzir enzimas hidrolíticas. Nesse caso aqui de sementes de cereais, né, são as alfa-amilases, enzimas que vão quebrar o amido, né, na presença de água. O amido é uma macromolécula, né, ela precisa ser degradada numa molécula menor para que o embrião possa respirar. Então ocorre isso, né, o amido é quebrado e aí em micromoléculas, essas micromoléculas, né, elas migram para o embrião para que ele possa respirar, né, então obter energia para que possa crescer e, consequentemente, né, germinar. Existem diversos trabalhos que demonstram, né, o efeito da giberelina na germinação de sementes. Aqui nós temos um que foi realizado por Reve e colaboradores, né, esse trabalho foi publicado no ano de 2018, e eles utilizaram, né, doses de giberelina para estimular a germinação, né, de sementes de graviola. Então, eles observaram que a utilização da dose 100 fez com que a germinação aumentasse para 95%. Sem a utilização do ácido giberélico, a germinação estava um pouco menor do que 60%. Então, demonstra aqui o efeito positivo, né, do uso da giberelina para promover a germinação das sementes. Enfatizando mais uma vez, né,
que a germinação ela é promovida pelas giberelinas porque elas induzem a síntese das enzimas hidrolíticas, que tem a função de quebrar as macromoléculas da reserva da semente em micromoléculas e assim proporcionar o processo respiratório para que então o embrião ele possa crescer e se diferenciar, né? Resultando aí no seu desenvolvimento ou na sua germinação.